Twitter encerrou suas atividades no Brasil após a ameaça de Moraes. Matéria do Briguet. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão, afirmou a plataforma. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Xande de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes emitiu uma ordem secreta ameaçando o sequestro judicial do representante legal da plataforma no país. A plataforma, diferente do que anunciaram muitas pessoas, né, continuará funcionando no Brasil normalmente, mas será administrada diretamente dos Estados Unidos, né? Então, não haverá uma responsável aqui porque ela está sendo ameaçada, né? Paulo, você quer comentar a sua matéria? Primeiro, eu queria justificar a escolha do termo sequestro judicial, porque é disso que se trata. Sim. Né? Prisão é algo que acontece ou preventivamente, para você evitar que se cometa um crime, né? É isso que a legislação brasileira prevê, para evitar o sujeito de ou fugir ou cometer um crime, né? Ou ameaçar testemunhas. Sim. Essa é a razão de existir da prisão preventiva, e tem a prisão depois do julgamento, né? Sim. Depois da sentença condenatória. Depois da sentença condenatória. Então, o que o Moraes estava ameaçando não era a prisão, era o sequestro judicial, que é o que ele tem feito com as pessoas. Ele sequestra judicialmente as pessoas até que elas façam o que ele quer. Ele falou que ele pediu a retirada da diretora, né? Então. Da empresa. Então é isso. Então, a primeira coisa é isso, é sequestro judicial mesmo, que eu acho que é o termo correto para ser. Sim, é perfeito. Para ser usado aí no caso. Bom, eu acho que isso não corre o risco, por exemplo. Tem mais gravidades aí, Briguet. Só uma coisa. Tá, diga. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Depois, é o seguinte, ficou sabendo que, por que ele mandou prender? Porque ela não respondeu o telefone em 2 horas, né? Sim. Não atende o telefone em 2 horas, vai prender. Mas qual é o problema? Primeiro assim, eles tentaram citar primeiro a pessoa errada. Tem isso. E a impaciência do Moraes com o negócio é porque eles estão dando um jeito para não ser citado. Mas eles mandaram citar a pessoa errada, que era o antigo advogado, que já faz 4 meses que deixou o Twitter, né, que era o representante legal, que lá como falou, o escritório de registros de São Paulo, assim, de empresas. No cartório já está dado que é outra pessoa que representa. É a Raquel. Já mudou lá, fazia tempo, e eles estão tentando citar o sujeito. Daí é óbvio que o negócio não ia, porque o cara não tem nada a ver com aquilo. Aí voltaram, daí descobriram, né, que era isso relatado pela própria Polícia Federal, pelo oficial de justiça lá no despacho do Moraes. E aí, não conseguiam, por quê? Porque a mulher mora em outra cidade. Então tiveria que ser um oficial de justiça lá de outra jurisdição, de outra vara, de outra comarca, sei lá, para fazer o negócio. Né? E isso o oficial fala lá no despacho explicando por que não foi citado. E aí eles falam, e aí a gente tentou por e-mail, e o e-mail voltou. E ele põe lá um e-mail. Né? Bom, o que acontece? Então assim, e aí daí ele perde a paciência, né? O Moraes fala, então manda aí, se ela não responder vai ser presa. Qual é o problema? O gabinete do Moraes mandou citar a pessoa errada, em primeiro lugar. Depois mandou citar a dona fulana, e o e-mail que eles estavam utilizando está escrito errado, e a Gazeta confirmou isso aí. Porque a palavra business está escrita errado. E aí eles pegaram, a Gazeta pegou o e-mail, mandou e o e-mail volta, quando se bate num endereço errado, quando você recebe o e-mail de volta. Aí eles corrigiram a palavra business e o e-mail foi. E não voltou. Então eles estavam tentando citar por e-mail errado, por um erro de digitação, porque era no gabinete do Moraes, a gente sabe que como é que funciona. Então assim, foram 2 erros cometidos pelo gabinete. Isso é claro, óbvio, ignorando todos os procedimentos. O problema geral da coisa, né? Mas mesmo assim, as razões alegadas, né, elas são problemas técnicos, foram criados por ele, e ele alega má fé. Não tem má fé, só tem incompetência do pessoal que trabalha para ele. Sim. Né? Porque, veja, até para fazer a maldade, eles têm dificuldade. Quanto mais graças a Deus. A justiça. Não, mas imagina então esse povo tentando fazer a coisa correta, aplicar a justiça, né, seguir o direito. Mas até para fazer sacanagem eles se embananam.
Imagina a confusão que é administrar esse processo sem rito. Sem nada, né? Não, e a gente vê... Só na base da criatividade. Pelas poucas mensagens, porque até agora foram poucas mensagens, aí, pelos poucos diálogos entre os serviçais do Moraes, né, a equipe do Moraes, você percebe o quê? Um clima de pânico entre eles. Que eles vivem. Eles vivem num clima de pânico. Não deve ser fácil. Eles também estão sequestrados. Também são. Eles, assim, esses caras vivem em estado permanente de tensão. Mas, Briguet, veja só, é geral. Hoje de manhã eu li uma matéria da Folha, foi uma pesquisa que eles fizeram com 30 magistrados de vários tribunais a respeito da atuação do Salomão na corregedoria do CNJ. Todos têm medo de falar, só 2 quiseram se identificar, todos se cagam de medo, dizem que afetou a maneira dele conduzir os processos, sobretudo da Lava Jato, afetou diretamente a maneira de julgar dos magistrados, porque todos se sentem com medo de impor decisões pesadas em cima de gente poderosa, de políticos, sobretudo. Nossa. Veja, e a gente, assim, de tribunal não é superior, nego pequeno, né? Não é juizinho de primeira vara. 30, se não me engano, eles conversaram, ou mais. Ou pelo menos 30 responderam a pesquisa. Eles têm medo de se identificar, têm medo de falar, têm medo de julgar, dizem que a condução, né, autoritária do Salomão, que é do mesmo grupo, né? Ele é um cara do Alexandre de Moraes e do Gilmar, conduzir isso deixou a magistratura toda coada. Por quê? Se eles fizerem alguma coisa que desagrade o Salomão ou a cúpula do CNJ ou do STF, vai cortar a cabeça. Vai cortar a cabeça, como fizeram com os juízes e os desembargadores da Lava Jato. Não é mais o poder judicial, poder jaguncial. É o poder jaguncial. É o poder jaguncial, quer dizer, tem os jagunços, o Alexandre de Moraes tem uma equipe de jagunços que estão a serviço dele e que estão tocando o terror. Agora, por exemplo, qual é o risco deles fecharem o Twitter? Porque daí não vai ser mais difícil cumprir ordem judicial agora. O Barroso falou que quem não cumpre ordem judicial tem que ser fechado. Eu acho que não fecha, por causa do tamanho do negócio. Não só o tamanho. Eu já falei disso aqui antes, né? O Twitter, ele não é uma rede social. Ele não é igual a Meta, ele não é igual ao Facebook, ele não é igual ao Instagram, ele não é igual ao YouTube, ele não é igual a qualquer outra rede social que tem por aí. O Twitter, ele é uma arma de guerra da CIA. Isso é claro, né? Foi o Serviço Secreto americano operando por meio do Twitter que fez, por exemplo, a Primavera Árabe, né? Que tem feito essas, né, as revoluções coloridas mundo afora. Né? Pelo Twitter você consegue influenciar a opinião pública de várias democracias, né? Influenciar o rumo das eleições, fazer troca. Eu não estou defendendo que os Estados Unidos façam isso, tá? Estou falando como eles de fato usam o Twitter. Trocar ditadores, tirar o ditador hostil aos Estados Unidos, colocar o ditador amigo, né? Influenciar na troca de governos democráticos, né? Produzir revoluções, espalhar agora com o Musk? Informações e visões de mundo, sobretudo com o Musk, favoráveis aos Estados Unidos. Veja, favoráveis aos interesses dos Estados Unidos. Não quer dizer que fazendo propaganda dos Estados Unidos. Claro, é diferente. Claro. Espalhar informações e visões de mundo, etc., conduzir as coisas de maneira que seja interessante para determinada conjuntura americana. Né? Porque, sobretudo, com o Musk. Bernardo, o Elon Musk, ele é o maior fornecedor de tecnologia militar e aeroespacial para o governo americano. Né? O contrato da Starshield, que é uma subdivisão da Starlink, é a subdivisão militar. Sim, da Space Force. Da Starlink, os satélites. Tá. Porque os satélites da Starlink não podem ter uso militar bélico. As Forças Armadas podem usar para comunicação, mas não podem usar belicamente, como foi aquele caso que o Musk desligou os satélites quando o exército ucraniano estava usando os satélites para identificar os alvos russos na Ucrânia. Do mar... O que é o mar ali? Mar Negro? Né? E o Musk mandou desligar os satélites. Então, mas o que acontece? A Starlink tem uma divisão militar que é a Starshield. O contrato da Starshield com o Pentágono são 380 milhões. Um deles, que foi o que vazou, que a imprensa teve acesso. E o que esse contrato prevê? Não é só uma rede de telecomunicações
privadas, né, a serviço do governo, mas os satélites que estão sendo desenvolvidos pela Starlink para o Pentágono, ou seja, para a CIA, eles têm uma função militar muito clara. Eles têm a função de identificar, rastrear e interceptar mísseis intercontinentais balísticos, mísseis balísticos. Não. Então, assim, é como se fosse o Iron Dome. No mundo inteiro. Exatamente. Como se fosse o Iron Dome lá de Israel, mas no mundo inteiro. Então, é a prevenção de qualquer ataque aéreo aos Estados Unidos. Isso já funcionou quando o Irã soltou míssil balístico em Israel? Isso foi usado, será? Não, eu acho o Star Shield já tem satélites em funcionamento, mas acho que o enxame, que eles chamam, né? O enxame todo não tá no ar ainda. Porque tá subindo, né? Vão ser não sei quantos mil satélites. Mas já se sabe que já subiram em lançamentos da SpaceX, eles já enviaram vários satélites dessa rede nova. Eu sei que até 2026 ou 2027 ele quer ter 15 mil para Starlink no mundo dos satélites. Então, a Starshield usa alguns satélites da Starlink, numa rede paralela, né? Mas o mesmo satélite, mas também tem satélites próprios. Por exemplo, umas coisas que esses satélites fazem, e eles são todos pequenos, né? Sim. Eles são bem pequenininhos. Eles conseguem fotografar e filmar em alta definição na superfície. Cara, é bizarra a imagem mesmo. Assim. Sim, ver placa de carro. Tudo, em tempo real. Nossa, que perigo. Em praticamente qualquer lugar do mundo. Lógico que é perigoso, mas enfim. Mas ele é o cara que está fornecendo isso para os Estados Unidos. Tem uma outra coisa que é impressionante, fora da área... Por exemplo, a Marinha contratou, né, serviços da Starlink, da Starshield, né, nos Estados Unidos, e para alguns testes. E o negócio deu super certo, que hoje praticamente toda a frota do Pacífico usa o sistema de comunicação do Elon Musk. E o que acontece? O tempo de resposta militar mudou completamente. É imediato, porque antes era comunicação por rádio, né? Agora é sem latência. Então, assim, a ordem dada é a ordem cumprida imediatamente, porque os caras têm internet no meio do Pacífico que funciona em tempo real. Né? E como mudou o tempo de resposta, mudou completamente a estratégia militar. Sim, a estratégia naval é outra. Né? E uma coisa que eu vi um comandante, né, um almirante da Marinha Americana falando, é que também mudou a disposição das tropas embarcadas, né, da tripulação. Sim, por porque quê? a resposta é mais rápida. Não, porque agora o cara pode ligar para a esposa dele toda noite, falar por celular e tal, porque eles não conseguiam fazer isso. Agora o cara, assim, então isso dá um outro ânimo pro cara que fica 40 dias embarcado. Pode ficar mais tempo. Tudo isso é muito impressionante, né? Agora, além disso, né, tem a rede que o Elon Musk construiu da Tesla, porque o negócio do Elon Musk não é vender carro elétrico, o negócio do Elon Musk é vender posto de gasolina para carro elétrico. Então, a rede toda... E por que essa rede é importante? Porque os Estados Unidos pretendem mudar a matriz energética, pelo menos civil, né? Fazer as pessoas usarem mais carros elétricos também como combustível fóssil. Para isso funcionar, para isso implementar, você tem que ter uma malha de postos de recarga, né, espalhados pelos Estados Unidos inteiro. E o que acontece? Só o Elon Musk domina a tecnologia de fazer um carro com supercharge, fazer um carro da Tesla, carregar em 5 minutos, 10 minutos, sei lá quanto que é o tempo que carrega um Tesla no supercharger, acho que é 15 minutos. Você parar na tomada da Volvo, o Volvo vai carregar em 1 hora, 1h20. Muito mais. Não. E aí tem duas... A maioria dos carros populares elétricos é 6 horas. Aí tem 2 tomadas num posto. Né? E a Tesla tem por tudo. E aí o governo americano comprou uma concessão da Tesla, a Tesla cedeu parte da sua infraestrutura para abastecimento de carros de outras marcas. Porque o Supercharger ele é exclusivo da Tesla. Então o governo está pagando o Elon Musk para que o povo possa usar a tecnologia que ele desenvolveu e a infraestrutura que ele criou no país inteiro. Porque hoje você pega um Tesla nos Estados Unidos e você viaja para qualquer lugar. Cara, então você pegar um Volvo, você já está meio fudido. Né? Você pegar um carro que não é da Tesla, já está meio fudido. É tipo iPhone, né? Então o que acontece? E ele comprou o Twitter depois de tudo isso. Entendeu? Que é a cereja do bolo. Então, é óbvio que se ele comprou o Twitter, e o Twitter tem essa função na software, né, que é a parte mais importante da guerra hoje em dia, né, é óbvio que a CIA e o Pentágono e o governo americano vê ele como um asset valioso, um ativo valioso para o governo. E para a guerra. E não importa se é o Biden, se é o Trump, isso aí tudo é bobagem. Isso aí é independente do governo. Então, assim, vocês acham que a CIA vai permitir fritarem, fuderem com o Elon Musk ou fuderem com o Twitter no Brasil, porque
um caipira Olha lá, de uma republiqueta de banana. Alexandre de Moraes é um caipira que não sabe com quem tá mexendo. Exatamente, um caipira de uma republiqueta de banana, metido a Nero. Tá nervosinho. Tá bravinho e não sabe qual é o seu lugar no mundo, porque esse é o ponto. O Alexandre de Moraes simplesmente não sabe qual é o lugar dele na estrutura de poder. Então, esse é o negócio. Então, é por isso que eu acho que não vai tirar. Se tirar, o problema vai escalar muito. Vai virar outra coisa. É.